Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender as equações fracionárias, ou seja, equações com frações. E essas frações podem, inclusive, ter as incógnitas no denominador. Ou seja, nessas frações, nós podemos ter as letras da equação no denominador. Então, vou fazer alguns exemplos aqui com vocês, explicando direitinho como é que a gente faz quando as letras, as incógnitas estão no denominador e mesmo quando é só fração mesmo, tá? Então, vamos lá, aprender direitinho como funcionam essas equações. Bom, então já vamos começar com um exemplo. Resolva a equação fracionária a seguir, determinando o conjunto solução, a condição de existência e o conjunto universo, sendo o universo igual aos racionais. Lembra que a letrinha Q representam os números racionais, que são os positivos, os negativos, as frações e os decimais. Dentre esses decimais, só não estão os números decimais que são infinitos e que não têm sequência lógica, que aí eles são chamados de irracionais. Mas essa letrinha Q, ela representa os números racionais, tá? Bom, então vamos lá fazer tudo isso. Professora, conjunto solução, condição de existência, conjunto universo, isso é difícil? Não, isso não é difícil, só precisa prestar atenção, tá? Então vamos lá. Ó, eu tenho a equação 30 sobre x menos 5 igual a x sobre 20 sobre x. O que a gente vai fazer para resolver esse tipo de equação aqui? Professora, mas é fração e a letra está no denominador. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Simples. Lembra da multiplicação em cruz, que nós já aprendemos? O que nós vamos fazer aqui é justamente isso. Multiplicar em cruz. Esse vezes esse de baixo e esse aqui vezes esse 20. Lembrando que como eu tenho um parênteses aqui, eu preciso fazer a distributiva desse 20. Então, vai ser 20 vezes x e 20 vezes menos 5, tá? Então, vamos começar. Ó, 30 vezes x, então, vou colocar 30x, igual, porque toda multiplicação em cruz eu coloco o igual depois que eu faço a primeira multiplicação, 20 vezes x menos 5. Eu só copiei do jeitinho que aparecia aqui. Agora eu vou fazer a distributiva, tá? Lembrando, quando eu não coloco sinal nenhum aqui entre o número e o parênteses, é o vezes que está escondidinho. Então, a gente vai fazer a distributiva, tá? Então, vai ficar 30x igual 20 vezes x, 20x, 20 vezes menos 5, menos 100. Tudo bem? Agora, a gente precisa separar as letras, o que tem letra, do que não tem letra. Lembra? Separar o rico do pobre. Então, vai ficar 30x, que já estava no lugar certo. Esse 20x, que estava no lugar errado, vai passar para o outro lado como menos 20x. Trocou o sinal. E esse menos 100, que já estava do lado certo, continua do mesmo lado. Então, vai ficar 20x menos 30x menos 20x igual a menos 100. Fazendo essa continha, 30x menos 20x, 10x, igual a menos 100. X é igual
Passa o 10 dividindo, menos 100 dividido por 10. Simplificando isso aqui, o x é igual a menos 10, tá? Então, nós já descobrimos qual é o resultado dessa equação. Então, o que a gente vai verificar agora? O menos 10 é um número racional? Sim, o menos 10 é um número racional. E isso significa que a gente encontrou a resposta. Se por acaso eu tivesse encontrado aqui um número que não fosse um número racional, aí a gente não consideraria essa resposta como uma resposta certa, como uma resposta válida, tá bom? Deu para entender? Bom, quando ele fala aqui, ó, condição de existência, o que é condição de existência? Eu já expliquei para vocês várias vezes que o denominador não pode ser igual a zero. Por quê? Porque não existe uma divisão pelo número zero. Uma fração é uma divisão. E não existe uma divisão pelo número zero. Imaginem vocês, se eu quero dividir alguma coisa, significa que eu vou fazer a divisão, vou dividir. Eu posso dividir comigo mesmo, então eu estaria dividindo com uma pessoa. Agora, se eu dividir com nenhuma pessoa, eu não estou fazendo divisão nenhuma, certo? Então, essa condição de existência, o que significa? Significa que aqui embaixo, ó, o valor de x, aqui embaixo no denominador, nunca pode dar igual a zero. Porque se dá igual a zero, essa conta não existe. Então, essa condição de existência seria: o x não pode ser o zero, porque aí nessa fração aqui já tornaria essa equação inexistente. E aqui, ó, o x não pode ser igual a 5, porque se eu fizer 5 menos 5, também dá zero. E dando zero, aí torna a equação inteira inexistente. Então, essa condição de existência é sempre vocês pensarem qual é o número que eu não posso colocar aqui e nem aqui, para que essa equação não perca a validade, tá? Não perca a existência. A gente vai fazer outros exercícios desses que tem condição de existência, aí vocês vão entender direitinho, tá? Então, tá aqui, ó. A condição de existência tem que ser diferente de zero, então não pode ser o zero por causa desse x aqui, e também não pode ser o 5, porque se eu fizer 5 menos 5 também dá zero, só que aí é nessa fração aqui. Então, nem 5 nem 0 o x pode valer. Então, se eu tivesse feito essa conta toda e aqui eu tivesse chego na resposta 5 ou 0, essa equação não teria resposta, tá bom? E qual é o conjunto solução, então, Pro? O conjunto solução é a resposta caso ela seja válida. Como deu menos 10? Eu não tenho restrição nenhuma para o menos 10, porque o menos 10 não é nem o 0, nem o 5. E como o menos 10 é um número racional, então isso significa que o conjunto solução, ou seja, a resposta da minha equação, é o menos 10. Não existe nada que impeça essa resposta de ser a certa, tá bom? Próximo exemplo. Qual a resolução da equação abaixo? Sendo
o universo igual aos racionais, ou seja, a resposta tem que ser um número racional, o x tem que ser diferente de zero, então o x não pode ser o zero. Se a gente fizer a conta e encontrar que o x é igual ao zero, tá errado, aí a nossa equação não terá resposta, tá? Ou seja, prestem bastante atenção nesse jeito de escrever aqui, ó. São dois outros jeitos diferentes de escrever a mesma coisa que eu pus aqui, ó. Então, olha só, o universo, a resposta tem que ser um número racional com o x diferente de zero. Qual é o outro jeito que eu tenho para escrever isso? A resposta, o universo, tem que ser um número racional. Quando a gente tem esse asterisco em cima, significa que o zero é o único número que não serve. Lembra que a gente já aprendeu isso também? Então, se eu tenho asterisco aqui em cima, significa que o zero não serve. Então, eu acabei de dizer aqui, ó, a mesma coisa que eu escrevi aqui. Pode ser qualquer número racional, menos o zero. Qual é o outro jeito de escrever a mesma coisa? É assim, ó. O conjunto universo, ou seja, a minha resposta, pode ser qualquer número racional, menos o número zero, tá? Então, a gente vai fazer essa continha inteira aqui. Se chegar lá no final e der um número que não é racional, ou der o número zero, significa que essa equação aqui está toda errada, ela não existe, tá bom? Então, vamos fazer para a gente ver se ela existe ou se ela não existe, se ela tem resposta ou não, tá? Para resolver essa equação, de novo, multiplicação em cruz. Então, 10 vezes 8, 3 vezes 2x. Então, vamos lá. 3 vezes 2x é igual a 8 vezes 10. Multiplicando isso, 3 vezes 2x dá 6x, igual 8 vezes 10, 80. Passando o número para o outro lado, deixando o x sozinho, x é igual a 80 sobre 6, 80 dividido por 6. Simplificando o máximo que for possível, x é igual a 40 terços. Então, primeira coisa que a gente tem que se perguntar, o valor de x, o resultado de x, deu zero? Não, não deu zero. Então, a primeira coisa uma das coisas que ele pedia no enunciado, a gente cumpriu. Não deu zero. Ótimo, perfeito. 40 terços é um número racional? É. Uma fração é um número racional. Isso significa que a nossa resposta é essa aqui. O nosso conjunto solução vai ser 40 terços, tá? Por quê? Porque ele é um número racional e ele não é o zero. Então, ele serve como resposta da nossa equação, ou seja, como conjunto solução, tá bom? Conjunto solução, então, igual a 40 terços. Próximo exemplo. Qual a solução da equação com o x diferente de 4 e o x diferente de zero? Ou seja, não pode dar agora nem 4 e nem zero. E a resposta tem que ser um número racional. Então, olha só, eu tenho duas maneiras de escrever isso aqui. Ou eu posso colocar assim, ó, conjunto universo é igual o x, que é a resposta da minha equação, pertence ao conjunto dos números racionais. Essa barra aqui é a condição. A gente chama essa barra de tal que o x seja diferente do 4 e o x seja diferente do zero. Então, essa aqui é uma maneira de escrever. E a outra maneira,
o universo é igual aos racionais menos o 0 e o 4, tá? É uma outra maneira de escrever essa condição. E outra maneira ainda, o conjunto universo é igual aos racionais menos o 0, porque tem um asterisco, e menos o 4. Quando tem um asterisco, automaticamente já tira o 0. E aí o 4, como eu quero que não seja o 4 também, eu vou ter que escrever menos o 4 aqui também. Tá? Então, qual é essa equação, pelo amor de Deus, professora? É essa aqui, ó. Por que que não pode ser o 0 nessa equação? Porque se for o 0 aqui, isso aqui fica 4 sobre 0. E isso não existe na matemática. E por que que não pode ser o 4, Pro, também? Porque se for o 4 aqui, 4 menos 4 dá 0. E aí essa fração 5 sobre 0 também não existiria. Então é por isso que não pode ser nem o 4 e nem o 0, tá? Então vamos resolver. Para resolver essa equação, a gente vai ter que multiplicar em cruz. Então vai ficar 5 menos 4 vezes 4, lembrando que tem que fazer a distributiva aqui, porque eu tenho dois números, e 5 vezes x. Então, vai dar 5 vezes x, 5x, igual 4 vezes x menos 4, que era o que estava aqui embaixo. Fazendo a distributiva aqui, vai ficar 5x igual 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 4, menos 16. Passa esse 4x para o outro lado. 5x menos 4x é igual a menos 16. 5x menos 4x dá 1x, ou simplesmente x, igual a menos 16. Então, nós já chegamos no final da nossa equação. Agora, falta analisar essa resposta. Eu cheguei numa resposta válida? Bom, primeira pergunta. Esse número aqui é o zero? O x deu igual a zero? Porque não podia dar igual a zero. Não, não deu. Menos 16 não é o zero. Deu 4 a resposta? Porque também não podia ser 4. Não, também não é o 4. É o menos 16. Então, por enquanto, a resposta é válida. Agora, a última pergunta. O menos 16 é um número racional, como o exercício pedia? É, o menos 16 é um número racional. E isso significa que nós encontramos a solução, porque não é nem o 4, nem o 0, nem o 4, e é um número racional. Isso significa que o conjunto solução da nossa equação é o menos 16, tá bom? Prestem bastante atenção agora. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir conjunto universo com o conjunto solução, tá? Quando a gente determina o conjunto universo, significa quais números são possíveis de ser a minha resposta. Não significa que todos aqueles números vão ser a resposta da minha conta. Não. Só significa que são os possíveis. Depois que a gente fez a conta e descobriu qual é a resposta certa, aí sim a gente descobriu qual é o conjunto solução. Alguns livros trazem também como conjunto verdade esse conjunto solução. Nada mais é do que a resposta da equação, tá? Então, conjunto solução é a resposta final. Conjunto universo são todas as respostas possíveis que eu posso usar, tá bom? Próximo exemplo. Resolva as equações fracionárias determinando o seu conjunto universo e o seu conjunto solução. Então, vamos lá.
Então, eu tenho 6 sobre x e tenho 8 sobre x menos 1. Reparem aqui, ó. Essa equação, ela não disse quais números não podem ser, mas a gente já aprendeu que o zero não pode ser, porque se for o zero, essa fração perde a existência. E não pode ser também o 1, porque 1 menos 1 também dá 0, e aí fica 8 sobre 0, que não existe na matemática. Então, não pode ser nem o 0 e nem o 1. O exercício não disse isso, mas vocês precisam saber disso, porque se a gente resolver e chegar em um desses valores, significa que essa equação não existe. E eu já vi muitos casos de provas de ETEC, prova de vestibular, prova de concurso público, que fez esse tipo de exercício, justamente para verificar se você sabe ou se você não sabe quando pode existir uma equação fracionária. Então, tem que prestar muita atenção nesses detalhes, tá? Então, vamos lá, multiplicando o cruzado, vai ficar 8 vezes x, 8x. 6 vezes x mais 1, x menos 1, desculpa. Vamos fazer a distributiva aqui. 8x é igual a 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 1, menos 6. Passa o 6 para o lado de lá, vai ficar 8x menos 6x igual a menos 6. 8x menos 6x dá 2x, igual a menos 6. Passa o 2 para o outro lado agora dividindo, vai ficar menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, olha só. Primeira pergunta que a gente vai se fazer. Não podia dar 0 e não podia dar 1. Deu menos 3. Por acaso, o menos 3 é o 0 ou é o 1? Não, né? Então, o menos 3 não está dando problema nenhum para a gente. Aí, o exercício quer saber, primeiro, qual é o conjunto universo e, segundo, qual é o conjunto solução, ou seja, qual é a resposta. Então, o conjunto universo é qualquer número racional, menos o 0 e o 1, como a gente já havia visto lá no início. Então, o conjunto universo é qualquer número racional. O 0 e o 1 são os únicos que não podem ser. Já o conjunto solução dessa equação, como a gente fez a conta e deu menos 3, e o menos 3 não tem restrição nenhuma para o menos 3, então o menos 3 vai ser a resposta da nossa equação. Então, o conjunto solução vai ser o menos 3, tá bom? Bom, próximo exemplo, então. Resolva as equações fracionárias determinando seu conjunto universo e seu conjunto solução. Então, a equação é esta, ó. 4 vezes x menos 1 sobre x menos 3 igual a 24 sobre x menos 3. Aqui existe um pulo do gato. Por quê? Todas as vezes que o denominador da equação for igual, a gente simplesmente cancela esse denominador. A gente some com esse denominador. Então, mas antes de fazer isso, antes de cancelar, vamos pensar qual é a única resposta que não serve nesse caso. Ó, é igual, tanto de um lado e do outro, os denominadores são iguais. Isso significa que só um número agora não vai me servir. E que número é esse? É o 3. Porque se eu colocar o 3 no lugar do x, se a minha equação, o x, der igual a 3, o que acontece? 3 menos 3 dá 0. E aí 24 sobre 0 não existe.
E aí faz com que a equação inteira não exista. Então, a única restrição, o único número que não pode dar de resposta nessa equação é o 3, porque aqui também é igualzinho aqui. Se eu fizer 3 menos 3, vai dar 0. E 0 no denominador não existe na matemática. Então, antes de cancelar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai arrumar essa parte aqui, ó, porque eu tenho uma distributiva para fazer aqui. Então, primeiro a gente vai fazer essa distributiva. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. Aqui já estava arrumadinho. Aqui não tinha também o que mudar. Aqui também não. Agora sim, como o denominador já é igual, a gente cancela esse denominador. Ele simplesmente desaparece. Ficando só o quê? Ficando só a parte de cima. 4x menos 4 igual a 24, tá? Bom, deixa a letra de um lado, passa o número para o outro. Então, vai ficar 4x igual a 24. Esse menos 4 passou para cá, veio como mais 4. Vai ficar 4x igual a 28, tá? Passa esse 4 dividindo, x é igual a 7. 28 dividido por 4 dá 7. Então, vamos lá ver se esse 7 é uma resposta válida para a gente. Bom, o conjunto universo são os números racionais menos o 3. Só o 3 que não poderia ser. Como a minha equação, quando eu resolvi, o resultado de x deu igual a 7, então o 7 é sim uma resposta válida. Então, o conjunto solução da minha equação é o 7, tá? Ô, Pro, se tivesse dado x igual a 3 aqui, o que eu colocaria? Você colocaria que não existe o conjunto solução, porque essa equação, ela não existe, tá bom? Ela está com erro, então ela não existe, certo? A condição de existência dela é justamente que o x não seja o 3. Se for o 3, ela não vai existir, certo? Prestem atenção nessa afirmação. A fração 180 sobre x é equivalente. A palavra equivalente nós trocamos sempre pelo sinal de igual, tá? Equivalente significa que é igual. Então, 180 sobre x é equivalente à fração 600 sobre x mais 4. Determine, então, o valor de x. Então, eu vou colocar 180 sobre x é igual a 600 sobre x mais 4, tá? Então, vai ficar multiplicando em cruz, 600 vezes x, 600x, 180 vezes x mais 4. Lembrando que aqui não tinha o parênteses, mas a gente tem que colocar esse parênteses aqui, porque a gente vai ter que fazer a distributiva, tá bom? 600x é igual a 180 vezes x, 180x. 180 vezes 4, 720. Passa incógnitas para o lado de cá, deixa números sozinhos do lado de cá. Esse 180 vai passar para o outro lado, ele vai como menos 180. 600x menos 180x dá 420x. É igual a 720. Agora passa esse 420 dividindo, o x vai ser igual a 720 dividido pelo 420. Simplificando o máximo que der, a gente chega em 360 sobre 220
que ainda dá para simplificar, vai para 180 sobre 110, que ainda dá para simplificar, fica 90 sobre 55, que ainda dá para simplificar, que fica 45 sobre 11, ou 45 onzeavos, tá? Ô, Pro, se eu tivesse dividido direto aqui por um número e já chegasse nesse valor, estaria errado? Claro que não. Eu fui fazendo pedacinho por pedacinho, para quem não lembra como faz a simplificação. Mas vocês já fizeram muitos exercícios desses, então acredito que vocês... E também não tem problema, mesmo sabendo dividir por um número alto, não tem problema ir aos pedacinhos. É escolha, tá? A escolha de vocês. Então, a resposta, o valor de x nessa equação aqui é 45 onzeavos, tá? Pensando aqui, quais valores o x não poderia ser? Bom, o x não poderia ser nem o zero e nem o menos 4, porque se eu fizesse menos 4 com mais 4, daria zero. Esse valor que deu a nossa equação, 45 onzeavos, é o zero? Não. É o menos 4? Também não. Isso significa que o conjunto solução da nossa equação é o 45 onzeavos, tá bom? Agora a gente vai ver as equações impossíveis e algumas equações indeterminadas. Então, presta atenção quando a gente chama ela de impossível e quando a gente chama ela de indeterminada. Então, eu tenho aqui, ó, uma equação. Eu não tenho letras aqui no denominador, vem? Eu tenho números. Então, não tem condição de existência aqui. Qualquer valor que o x que eu encontrar para o x, vale. Porque eu não tenho como ter o zero no denominador. Não tem letra aqui, tá? Então, vamos lá, multiplicando em cruz, como a gente sempre fez. 6 vezes 2x mais 1 igual a 3 vezes 4x mais 7. Multiplicamos cruzado, agora vamos resolver isso aqui, a distributiva. 6 vezes 2x, 12x. 6 vezes 1, 6. Igual 3 vezes 4x, 12x. 3 vezes 7, 21. Bom, agora passa números com letras para o lado de lá, números sozinhos para o lado de cá. Vai ficar 12x, esse 12 vai para lá, menos 12x, igual, esse mais 6 vem para cá, menos 6, mais 21. Olha o que está dando aqui. Eu tenho 12x e eu estou devendo 12x, eu não tenho nenhum x, certo? Eu tenho 12, eu devo 12, dá 0x. E do outro lado, eu devo 6 e eu tenho 21, me sobram 15. Reparem aqui nessa conta. 0 vezes um número tem que dar 15. Gente, qual é o número que eu tenho que colocar aqui no lugar desse x para essa resposta dessa conta aqui dar 15? Isso não vai dar nunca. Ou então, fiquei na dúvida, não entendi. Bom, isso aqui é uma equação. A ideia era a gente pegar esse rico aqui e passar morando embaixo do pobre, não é? Ficaria x é igual a 15 dividido por zero. A Pro não falou várias vezes que dividido por zero, fração com o zero no denominador, não existe? Então, essa resposta que a gente chega aqui, ó, nessa equação, ela não existe. Isso significa que essa equação aqui, ela é uma equação impossível.
Isso aqui não pode acontecer, não tem jeito. Ô, Pro, e se eu pegar um exercício e der essa resposta, 0x igual a alguma coisa? Você só vai escrever na resposta da equação. Essa equação é impossível. Pronto, tá bom? Então, ó, lembrando, não existe um número onde eu faça esse número vezes zero, que é o que está pedindo aqui, e o resultado de 15. Vocês podem até falar, Pro, e o 15? 15 vezes zero daria zero, e não 15. Aliás, qualquer número que eu colocar aqui vezes o zero, daria sempre zero, nunca 15. E é por isso que essa conta não existe, tá bom? Então, qual é o conjunto solução? O conjunto solução não existe. Esta equação, então, é uma equação impossível, tá bom? Próximo exemplo. Então, eu tenho esta equação aqui, tá? 2x menos 1 sobre 4, menos x sobre 2, igual a menos 1/4. Então, vamos ver como que a gente vai resolver isso aqui. Reparem que eu tenho 3 frações. Eu não posso multiplicar em cruz ainda, porque eu tenho 3 frações. Como é que eu vou multiplicar cruzado? Então, antes de qualquer coisa, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer o MMC entre os números de baixo aqui, ó. Como se essa equação aqui fosse uma continha de adição de frações, tá? Então, a gente vai tirar o MMC dos números de baixo e vamos fazer aquela continha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá, ó. O MMC entre o 4, o 2 e o 4 é o 4. Então, vai ficar 4 embaixo de todas as frações. Agora, vamos. Divide pelo de baixo. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 2x menos 1 fica o 2x menos 1 mesmo. Agora, essa fração aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes menos x dá menos 2x, tá? Igual. Mesma coisa aqui. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1 mesmo. Ok? Bom, tiramos o MMC. Agora, a gente cai na mesma situação daquele outro exercício, que o denominador era igual, porque agora aqui é 4 e aqui é 4. Então, o que acontece nessa equação aqui? Esse 4 é cancelado. Fica só o quê? Fica só a linha de cima da equação. Então, vai ficar o 2x menos 1 que estava aqui, o menos 2x, o igual e o menos 1, tá? Agora passa rico para um lado, pobre para o outro. Então, a gente vai ter 2x menos 2x é igual a menos 1 mais 1. Esse 1 passou para o lado de lá, foi como mais 1, tá? Resolvendo isso aí agora. Eu tenho 2x e eu devo 2x, eu fico com 0x, certo? Eu devo 1 e eu tenho 1, eu fico com 0. Agora, repare no tamanho do meu problema. Qual é o número que 0 vezes esse número dá 0? Aqui eu posso pôr qualquer valor. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. Isso significa que esse valor de x aqui pode ser qualquer número diferente
que vai servir. Então, esse tipo de equação aqui, ó, que dá 0x igual a 0 no final, a gente chama de equação indeterminada, porque esse valor de x pode ser qualquer valor. Então, reparem na diferença. A equação impossível dava 0x igual a um número que não fosse o zero, um número qualquer. A equação indeterminada dá sempre 0x igual a zero, tá? Essa é a diferença entre uma e outra. Nesse caso de equação, o conjunto solução vai ser os próprios números racionais, não tem nenhuma restrição, só que essa equação é uma equação indeterminada. Eu não consigo definir qual desses números é o certo, porque qualquer um deles vai servir, tá bom? Então, agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, tomem muito cuidado. Esses exercícios são complicados, precisa prestar bastante atenção para não cometer nenhum erro, tá bom? Beijos e até a próxima aula.